Pessoal, o tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é fé. Qual o tamanho da sua fé? A Bíblia nos conta que certa vez os discípulos de Jesus fizeram um pedido muito especial para ele. Um pedido muito importante. Os discípulos de Jesus falaram assim para ele certa vez, lá em Lucas 17, 5 e 6. Eles falam assim: os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse como uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Outro momento, Jesus faz uma outra afirmação muito forte a respeito da fé. Essa afirmação está em Marcos 11, 23. Ele fala assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que de fato acontecerá, assim lhe será feito. Fé. O que é fé para você? O que você entende quando nós falamos sobre fé? Fé, a Bíblia nos dá a definição do que é essa palavra tão poderosa. Lá em Hebreus 11, 1, a palavra de Deus nos fala que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé, uma palavra tão pequena, mas tão poderosa. Tão poderosa. Fé é fundamental para a nossa vida cristã. Para nós vivermos ao lado de Jesus, fé é fundamental. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. 1 João 5,4 fala: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Fé. Percebam que quando os apóstolos, gente, naquele texto que nós lemos, o primeiro texto, quando os apóstolos eles pedem: Senhor, aumenta a nossa fé, nós vemos que ela pode ser aumentada. Se eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, então nós podemos ver que a fé pode ser aumentada. E se a fé pode ser aumentada, se ela tem um tamanho, então nós entramos fé. Qual que é o tamanho da nossa fé? Qual que é o tamanho da sua fé? E mais que isso, qual deve ser o tamanho da fé de um grande homem de Deus ou de uma grande mulher de Deus? No texto de Lucas que nós lemos agora há pouco, fala que se tivéssemos fé como um grão de mostarda. Como assim? O grão de mostarda, ele é um dos menores grãos. Mas quando ele é cultivado, quando ele é colocado em terra boa, quando ele é regado, quando ele é cuidado da forma certa, ele vem a se tornar em uma das maiores hortaliças. E é interessante que quando Jesus compara que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, Jesus estava querendo falar que nós precisamos cultivar. Nós precisamos cultivar a nossa fé nas pequenas coisas. É a prática que vai exercitar a nossa fé. Se queremos ser grandes homens e mulheres de fé, precisamos exercer. Precisamos cultivá-la. Nós já lemos 2 textos de Hebreus. E agora nós vamos ler um texto um pouquinho mais longo. Uma outra parte desse mesmo texto. Quem puder, abra sua Bíblia em Hebreus 11, do versículo 5 ao versículo 9. Esse texto é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E ele mostra como grandes homens de Deus romperam em seu tempo por causa da sua grande fé. Hebreus 11, do versículo 5 ao versículo 9. Tem no telão, para quem quiser acompanhar. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte.
ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. O que fez desses homens grandes exemplos para nós? Todos tinham algo em comum. Todos tinham uma fé poderosa. Todos, quando a Bíblia traz as características deles, nós vemos que todos tinham uma característica muito em comum: a fé, a grande fé poderosa. Pensando nisso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo para que nós pudéssemos compartilhar. E ele me ensinou 3 lições poderosas sobre o que uma grande fé pode fazer na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, de nossos amigos, da nossa cidade, da nossa igreja. São três pontos rápidos. São 3 motivos, são 3 caminhos que, quando você rompe na fé poderosa, o Espírito Santo te leva a fazer. Primeira coisa que o Espírito Santo me falou é o seguinte: a fé poderosa, em primeiro lugar, nos faz andar na contramão do mundo. A fé poderosa nos faz andar na contramão do mundo. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que chamou atenção para mim nesse texto é que, pela fé, Noé condenou o mundo. Quando nós estamos operando numa fé grandiosa, por causa do nosso temor a Deus, nós andamos na contramão do mundo. Noé, por causa de sua fé, ele não ligou para o que o povo estava falando. A palavra de Deus diz que o povo não conhecia o que era uma chuva. E quando ele chegou falando, vai ter um grande dilúvio. Quando Deus falou para ele, vai ter um grande dilúvio, Noé, monta uma arca para salvar sua família, para salvar os animais. Imagina a cabeça dele. O que eu vou falar para esse povo? O povo deve ter criticado, falado mal dele. Mas ele não ligou, ele andou na contramão do que o mundo falava. E isso marcou a história. 1 Coríntios 2,14 fala assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois me são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Muitas vezes, o mundo vai te criticar. Muitas vezes, o mundo vai zombar de você. Muitas vezes o mundo vai andar numa posição que você tem que andar na contramão, e o mundo vai te criticar por isso. Só que quando você exercer a fé, você vai andar na contramão do mundo, e você não vai ligar para o que os outros vão falar. E muitas vezes nem são do mundo, são pessoas, tem muito incrédulo dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que não acredita em nada do que prega.
Tive semana passada em Marília. Um homem de Deus veio aqui na conferência do Espírito Santo, vocês conhecem, o pastor Claudinei. Ele contou que no início do ministério dele, ele estava com 140 jovens. Ele fez a primeira pregação, na segunda pregação caiu para 70. E ele falou, pô, mas eu consegui até derrubar o número de jovens. Só que ele é um cara que tem muita intimidade com o Espírito Santo. E um dia ele orando no quarto dele, o Espírito Santo tocou o coração dele, deu ânimo e falou, você vai ter 2.000 jovens daqui 5 anos. E ele chegou no púlpito empolgado, falou, eu vou quebrar tudo. Falou que ele saiu gritando e falou assim, e nós vamos ter 2.000 jovens daqui 5 anos. E no coração dele ele estava assim, daqui a pouco esse povo vai levantar da cadeira e vai aplaudir, vai pular. Falou que o máximo foi um amém, lá do fundo. E a partir daí, ele ficou conhecido por muita gente da cidade como pastor de 2.000 jovens, mas do jeito irônico. O pessoal chegava para ele, ô pastorzinho de 2.000 jovens, beleza? E ele começou a ficar com aquele no coração. E aí ele falou, Senhor, o que eu faço? E ele falou que Deus ensinou um princípio para ele, chamado princípio de Abraão. Abraão, quando ele tinha 75 anos, Deus mudou o nome dele. De Abrão, ele passou a se chamar Abraão, pai de multidões. Só que ele tinha 75 anos e não tinha nenhum filho. E o nome dele queria dizer pai de multidões. Imagina um cara de 75 anos que não tem filho e o povo chegando para ele. Ô pai de multidões, beleza? Ô pai de multidões, você está bem? E o Claudinei falou assim, que ele aprendeu para não ligar para as zoações. Porque mesmo quando eles estão te zoando, quando eles estão zombando de você, sem eles saberem, eles já estão profetizando na sua vida. E ele falou que os caras chegavam para ele e falavam assim, ô pastorzinho de 2.000 jovens. Ele falava, amém, amém, vai ser assim. Incrível, gente. Passou 5 anos no ministério dele. E hoje esse homem está com 2.000 jovens na juventude de Marília. E ele já estabeleceu um novo alvo para a juventude dele, de 16.000 jovens, para daqui 5 anos. Muita gente vai zombar. Muita gente vai falar, esse pastor está doido. Mas ele não liga. E você não deve ligar. Sabe quando você estiver na sua faculdade? Quando você estiver no seu trabalho? E aí você fizer algo que agrada o Senhor? E aí vem sempre aqueles críticos. Vai falar assim para você. Mas é o pastorzinho falando, olha. Olha o pastorzinho, imitando o pastor dele. Olha, vai ser pastora, menina. Agora, aprende esse princípio de Abraão para a sua vida também. Quando alguém te zoar, o pastorzinho aí, você fala, amém. Eu vou ser pastor sim. E eu vou ser pastor de multidões. Eu vou ser pastor de multidões porque Deus vai me levar a cuidar de muita gente. Não liga porque o mundo diz. Segunda coisa, a fé sobrenatural nos faz prosseguir e crer no chamado de Deus para a nossa vida. Hebreus 11, 8 e 9, fala assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. A fé nos leva a confiar e crer no chamado que Deus tem para nós. Imagina, Abraão, no bem bom lá, da sua família, sua casa, de repente Deus chega assim para ele e fala assim, Abraão, sai da sua terra, de onde todos os seus parentes moram, e vai para uma outra terra. Só que tem mais, eu não vou te falar qual terra que é. Sai que eu vou te mostrar. Estava conversando hoje com o Bombonati, falei, imagina isso.
Deus chegar para você e falar assim, ó, eu quero que você saia, eu quero que você vá para algum canto, mas eu não vou te falar. Vai por fé, que depois eu vou te mostrar. Mas Abraão creu, e a grande fé fez que mesmo que ele não entendesse, e parecesse algo sem explicação no momento, mas ele prosseguiu. O Senhor apenas ordenou, e ele obedeceu. Precisamos de fé para obedecer e cumprir a nossa corrida até o fim. Quantas vezes nós falamos sobre ganhar a nossa cidade para Jesus? Nos Tadéis, aqui mesmo. Nós falamos que vamos ganhar os jovens da cidade, que vamos ganhar Araçatuba para Jesus, que vamos tocar as nações. Só que muitas vezes nem nós mesmos acreditamos nesse chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Muitas vezes o Senhor nos chama para determinado ministério, só que nós não temos nem fé para crer nesse chamado que Ele deu para nós. E nós começamos a abandonar o ministério por pouquinhas coisas. Coisas tão pequenas, sabe? E aí a gente vê pessoas, ó, eu não quero abandonar o ministério. Cara, você precisa crer. Você precisa crer no chamado de Deus para a sua vida. Porque quando você crê, você tem convicção e você obedece. Muitas vezes nós falamos da boca para fora como frase de efeito, que vamos romper, que vamos viver o sobrenatural, que isso é só o começo. Mas nós duvidamos no que o Senhor pode fazer. Para você não ter dúvida, quantos estavam aqui na pregação do Tiger? Quando o Tiger falou sobre lealdade. Alguns estavam. Vocês viram o que o Tiger falou sobre a unção dobrada? Que veio de Elias para Eliseu. Agora você imagina a unção de multiplicação que está sobre a vida do pastor Eibe. Lembra que ele falou? Pastor Eibe planta uma igreja, semeia e vai para outra. Vai. Agora você imagina, lembra o que ele falou? Quando o chamado é obedecido, quando exercemos fé, aquela unção do pastor Eibe passa 2 vezes para o pastor Odilon, que passa 2 vezes para o pastor Domingos, que passa 2 vezes para o pastor Marcelo, e que chega até nós de forma poderosa. Olha o tamanho da unção que está sobre a nossa juventude, olha o tamanho da unção que está sobre a nossa igreja. Não tem como, nós precisamos crer que o Senhor quer usar a nossa vida para abalar essa cidade. Nós precisamos crer que o Senhor quer usar a nossa vida para fechar as boates dessa cidade, para fechar as casas de show. Olha o Bela Vista, um já foi. O Vivere, a Ágape está fazendo os cultos deles lá também, de domingo. E eu creio, nós vamos fechar todas, não vai sobrar uma. Meu paizão profetizou algo. Aleluia. Meu paizão falou algo numa vigília, nem sei se ele lembra, mas eu lembro muito bem uma vigília que eu estava aqui, e meu paizão pegou assim, o dia da Expo, começou a Expo, meu paizão estendeu a mão lá, e ele estava orando aqui no microfone, no meio da vigília, não sei quantos lembram, eles falaram assim, ele falou assim: Senhor, em nome de Jesus, essa exposição está com os dias contados, essa exposição vai fechar e vai se tornar um campus de uma igreja. E eu creio nisso, falei com o Bombonati hoje, eu creio nisso. A exposição de Araçatuba está com os dias contados. Está contado porque lá vai ser lugar de adoração. Você tem que crer que sua célula vai multiplicar. O Senhor te chamou para a célula, o Senhor te chamou para ser um líder. Não desiste. Nós vamos ser pai e mães de multidões. Gente, eu creio nessa celebração, a live aqui lotada de jovens, abarrotada de jovens. Às vezes a gente vai tentando, só que a gente tenta com a nossa própria força. Senhor, nós tentamos com a nossa própria força e nós vamos ficando desanimados. Vocês viram aqui a encenação, a Amari chegava para um: você quer aceitar Jesus, não sei o que, e o cara, e a gente vai perdendo as forças. Só que nós precisamos crer que quando Jesus está à frente, nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. Eu creio.
Aprendi algo também lá em Marília semana passada, que nós precisamos ter uma visão exponencial. Nós precisamos colocar sempre um 0 à direita. Nós precisamos colocar sempre um 0 à direita. E eu creio, nós vamos abalar essa cidade mesmo. Meu paizão falou 500 jovens, e nós vamos chegar. E além disso, como essa visão exponencial que eu aprendi lá, além desses 500 jovens, pode colocar um 0 à direita. Pode colocar um 0 à direita, nós vamos abalar mesmo a cidade. Eu creio nisso, mas nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer no chamado de Deus. Em último lugar, a fé poderosa nos faz viver o sobrenatural. Pela fé, Enoque arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Gente, Enoque foi um cara tão íntimo, que a Bíblia conta que Deus falou assim, ó, vem comigo. E por que essa intimidade? Porque ele tinha fé. Muitas vezes nós nem temos fé suficiente para entrarmos no nosso quarto, trancarmos nossa porta e crermos que o Espírito Santo está lá conosco. Muitas vezes nós não damos o passo de fé que é preciso. E muitas vezes o Senhor só está esperando você dar o primeiro passo para Ele abrir o mar. Quantos aqui assistiram esse filme que está famoso demais aí? O Deus Não Está Morto. Bastante gente assistiu. Só para dar uma explicação breve. Tem um determinado ponto do filme lá que tem um pastor que ele não consegue ligar o carro. E ele tenta. O filme inteiro ele fica tentando ligar o carro. E nada dá certo. Ele aluga carro e dá errado. Faz tudo errado. E nada dá certo. E aí chega uma hora que um amigo dele incentiva ele a agir pela fé. E olha o que acontece. Eu trouxe essa cena do filme pra gente assistir. Presta atenção nessa cena do filme aí, que legal. Não trazê-la mostraria falta de fé. Oh, Pai de misericórdia, por favor, permita que esse carro ande. Amém. É isso? Por quê? Tem uma oração melhor que o senhor faça o meu carro andar que você conheça? A luz. Não. Então vamos, experimenta. Tá bem? Não. Põe as malas no porta-malas primeiro. David, passamos a vida inteira falando da fé. Agora eu estou te pedindo, demonstre fé. Tá bem. É inacreditável. Não. Fé. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Amém. Vocês viram? Um pastor com uma tremenda incredulidade. Por que a gente trouxe as malas? Ele falou pro cara, uai, por fé. Aí ele foi ligando o carro sem colocar as malas, sem crer que o carro ia pegar. E depois ele fala, inacreditável. Não, é fé. Nós precisamos crer. Gente, Deus não está morto. Deus ainda age hoje sobrenaturalmente. Nós falamos muitas vezes de milagres, curas, sobrenatural, mas nós não acreditamos. Eu, até certo tempo atrás, toda vez que o pastor falava assim, hoje vai ter cura aqui, eu ficava, pastor, meu Deus, vai ficar igual esse povo aí que fica passando na TV aí. E eu aprendi algo lá em Marília, também lá eles falaram assim, cara, não é porque tem gente que está fazendo errado que a gente não vai fazer certo. E outra coisa, quando o pastor falar, hoje
o Senhor vai curar. Hoje o Senhor vai fazer o extraordinário. Creia. Creia. Creia, porque o Senhor vai fazer. Dê um passo de fé. Não fale da boca para fora, acredite do fundo do coração. Quantas vezes nós duvidamos, com medo de nada acontecer. Mas dá um basta nisso hoje. Creia, exerça fé sobrenatural nesse Deus Todo-Poderoso. Nós temos autoridade dada por Jesus. Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios. Jesus nos deu autoridade para curar enfermos. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Nós veremos sinais extraordinários nas nossas células. Nós veremos milagres na nossa celebração Alive. Gente, nós só estamos vivendo o cheiro de uma grande chuva de avivamento que o Senhor está fazendo. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. O Senhor está fazendo grandes coisas. Vai acontecer um avivamento. Nosso pastor Marcelo uma vez disse uma frase assim: quando chega um avivamento, se marca a história de uma cidade e de uma nação. A história ganha um capítulo à parte. E nós cremos que nós somos os jovens que vamos escrever um capítulo à parte na história. Creia nisso. Nós veremos o impossível. Precisamos desfrutar desses benefícios. Precisamos exercer nossa fé. Se cremos, nós vamos andar na contramão. Nós não vamos ligar para o que o mundo diz. Nós vamos confiar no chamado do Senhor. Nós vamos tocar essa geração. Nós veremos o sobrenatural. Para terminar, tem algo que toca muito o meu coração sobre a falta de fé. Moisés foi um grande homem de Deus. Porém, teve em um momento da sua vida que faltou fé. Está lá em Números 20, 12. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade, na terra que eu lhe dei. Moisés foi um grande homem de Deus, porém em um momento da vida dele faltou fé. E o Senhor falou: por causa da sua incredulidade, você não vai entrar na terra prometida. Você vai avistá-la de longe, mas você não vai entrar. Queria acabar com uma ilustração muito legal. Não sei quantos conhecem meu avô, seu Antônio. Meu avô gosta de conversar muito, tem muitas histórias, viveu muito. E eu lembro que logo que nós mudamos para Bela Vista, teve um dia que eu fui à tarde lá. Fui à tarde na casa dele. Eu estava sentado lá dele, eu conversando, falando, né, vô, o que você está achando dessas transformações da igreja? O que você está achando e tal? Meu avô empolgadíssimo, né? Mais de 80 anos. Tá lá, firme, empolgado com a igreja. E falou assim: não, nossa, filho, meu Deus está fazendo um monte de grandes coisas aqui e tal. E eu fico muito feliz. E aí ele contou uma coisa para mim. Meu avô, ele participou da construção do primeiro prédio da nossa igreja, lá no centro. E ele contou assim para mim, que quando eles foram construir, era o primeiro prédio de Araçatuba. E era um prédio gigantesco. E ele conta que os amigos dele que ajudaram começaram a falar: não sei para que vocês querem construir um templo desse tamanho. Nunca que esse templo vai encher. Esse templo aqui, olha o tamanho disso aqui, não precisa. Nossa igreja pequenininha. Fazer esses andares aqui, fazer esse monte de coisa. E meu avô diz que naquela empolgação dele, ele falou assim: para de falar isso. Nós vamos lotar isso aqui. E aí meu avô estava me contando. E ele contou isso para mim às lágrimas, gente. E ele falou assim: de todos que construíram, eu fui o único que continuei vivo para ver nossa igreja no Bela Vista. Todos
que criticaram e que falavam que nossa igreja nunca ia lotar, já morreram. Morreram até cedo, até novos. Mas Deus me deu o privilégio de ver nossa igreja no Bela Vista. Gente, isso me tocou muito. Meu Deus. Deus falou muito comigo. Eu não quero que seja igual foi com os amigos do meu avô. Eu não quero que seja assim comigo. Não queira que seja assim com você. Não deixe que a sua falta de fé deixe você de fora de desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida e para a igreja dele. Creia que nós veremos o sobrenatural, nós veremos o impossível. Comece a exercer sua fé hoje mesmo. Hoje você tem a chance de dar o primeiro passo. Hoje você tem a chance. Hoje você tem a chance para ver o sobrenatural do Senhor.